Bolsonaro, ele é um líder popular, ele é um líder carismático e ele é um líder de massas. A gente não pode negar o óbvio sob pena de fazer má ciência. Esse é o grande problema. A gente não pode colocar o coração na ponta da faca nesses momentos. A gente não pode fazer ciência ruim, né? Ciência política ruim, ciência social ruim. Então, o que eu observo agora, que acontece na Itália também, é um pouco isso. É a quebra do sistema, né? O sistema teve a espinha dorsal quebrada. Claro que na Europa os problemas são diferentes, mas eu diria que no longo prazo, para um europeu, os problemas são até mais insolúveis do que em países como os países da América Latina, porque você tem hoje um continente, tirando algumas raríssimas exceções, né, os países nórdicos, talvez, algumas áreas da Alemanha, da Áustria, mas se você pegar o exemplo da Itália, de vastas regiões da França, Espanha, Portugal, nem se fala, né? Se você hoje tem 22 anos e está na faculdade, você olhar para frente, e se você hoje for filho de operário, ou filho de funcionário público, ou de advogado, ou de dentista, ou de médico, há uma boa probabilidade da sua vida já estar programada. E isso é angustiante para quem é jovem na Europa. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Isso vem, no mínimo, desde a grande crise de 2008 e 2009. Ou seja, eu via pelos meus colegas, né, na época, e assim, a gente pensa assim, rich people problems, né, nossa, mas eles têm tudo, estão reclamando disso. Mas veja só, os meus colegas, na época que eu fiz, na época que eu morei na Itália, na época anterior, né, em 2008, 9, 10, eles eram profundamente melancólicos pelo fato de que, ok, eu nunca vou talvez passar fome na vida e passar necessidades que eu passaria num país muito pobre, né, em outros lugares do mundo, mas a minha vida tem pouca perspectiva de eu conseguir me tornar alguém. Eu olho para frente e eu vejo que eu vou ter ali um salário que vai conseguir pagar ali a escola dos meus filhos e vou ter um carro e talvez uma casa, vou ser mais pobre do que os meus pais eram, que tem esse gap geracional também de dinheiro, né? E não tenho muitas perspectivas de ter assim aquele pulo, mesmo dentro do que se considera o sucesso dentro do capitalismo, né? Então, a espinha dorsal do sistema para países europeus também ela foi quebrada. E nessa fissura, nessa ferida, é onde se encaixam, é onde entram, né, esses fungos políticos da extrema-direita. Veja bem, a Giorgia Meloni, ela era da juventude neofascista. E não é exagero falar nisso, ela militava na juventude neofascista. Ela era ministra da juventude na época que eu morei na Itália, no passado, do Berlusconi. Então ela é, de fato, como falou o Vladimir, uma V2 do berlusconismo, né? Sem a caricatura, sem os exageros, porque não precisa mais. A espinha dorsal já foi quebrada e eles estão sabendo navegar nisso. E aí, Mara, eu acho importante a gente falar o seguinte, para quem tá nos vendo, para a gente deixar isso muito bem posto, porque, como eu falei, entre o líder e a massa, há os agitadores. Os agitadores, eventualmente, são caricatos, os líderes, eventualmente, são caricatos, e parte da massa também, eventualmente, é caricata. Mas não nos esqueçamos, e o bolsonarismo, o militarismo que a gente viveu no Brasil, o pós-militarismo que a gente viveu no Brasil, né, nesse governo está aí para mostrar isso. As pessoas que se penduram num caminhão, como esse sujeito se pendurou, elas realmente estão vivendo uma realidade que não é a realidade que nós estamos vivendo. Porque intensificou-se o bloqueio midiático dentro das organizações sociais, organizações partidárias, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro das igrejas. O que significa isso? Que as pessoas que estão mais bolsonarizadas ou militarizadas, ou né, que estão mais à extrema-direita, elas vivem em bloqueio midiático real, elas não consomem informação como nós consumimos. Elas consomem apenas o menu de fast food, de junk food, de informação que lhes é oferecido todos os dias através de redes sociais privadas e semi-privadas. E isso é um grande perigo, porque não é que a pessoa tem má vontade em discutir com alguém da esquerda, ou progressista, ou alguém até de centro, mas que tem informação, que lê notícia, etc. e tal. Não, essas pessoas acham que nós somos um bando de idiotas manipulados pelo sistema. É isso que a gente tem que entender. Eles não se veem como os idiotas que se penduram em caminhões. Não, aquilo ali é a expressão de ou ver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eles são os verdadeiros revolucionários. Eles nos veem como idiotas manipulados pelo sistema. Eles nos veem como o sistema
que está aí hoje defendendo o ministro do Supremo, TSE, a checagem de fatos, grandes jornais, o New York Times, veja bem onde a esquerda mundial se colocou, né? Nós estamos defendendo o sistema para evitar que o sistema entre em completo colapso, né? Então, é importante que a gente entenda, essas pessoas não se veem como malucos, não se veem como alienados, eles se acreditam muito bem informados e eles acreditam que nós somos os manipulados pelo sistema. Enquanto a gente não entender que Brasil é esse e que mundo é esse, e levar isso só na base ou da chacota ou da raiva e fizer má ciência, não reconhecer que aí há um movimento de massas popular com um sopro revolucionário, mesmo que a gente avaliando de fato não seja revolução, mas seja reacionarismo, mas eles se veem como revolucionários, como antissistema, a gente vai continuar fazendo má ciência, má política e teremos más surpresas pela frente.